Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Clarice Oliveira e a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre o direito administrativo. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre os poderes administrativos ou poderes da administração pública. Quando a gente fala em poderes administrativos, em poderes da administração, a gente está falando ali num poder-dever. O que a administração pode em relação aos particulares, em relação aos servidores públicos? O que a lei prevê que cabe a ela? O que é possível a ela fazer? Qual que é realmente essas prerrogativas que ela tem? Então vamos lá. Quando a gente fala em poderes administrativos, a gente está falando, na verdade, de um poder-dever. Por quê? Porque quando a gente fala em poderes ou em prerrogativas da administração pública, na verdade a gente está falando numa faculdade barra obrigação. Porque se a lei prevê que ela pode fazer isso, necessariamente ela tem que fazer isso também. A autoridade administrativa, ela não tem possibilidade de exercer ou não a faculdade que a lei lhe outorgou, perdão. Se a lei falou que ela pode fazer aquilo, que ela tem que fazer aquilo, digamos assim, por exemplo, que a administração pública tem poder de polícia. Será que a administração pública pode escolher se ela quer exercer o poder de polícia ou não? É claro que dentro da situação concreta ela vai ver se ali é cabível ou não. Mas, no geral, a administração tem o poder e o dever de exercer o poder de polícia, por exemplo. Quando a gente pensa em poder administrativo, a gente está pensando ali num instrumento que é utilizado isolada, conjuntamente, que vai permitir à administração a cumprir a finalidade dela. Qual que é a finalidade principal da administração pública? É a consecução de interesses públicos. Então, o que vai permitir à administração pública a atingir os interesses públicos? O que vai ajudar a ela a chegar nesse objetivo, que é a consecução de interesses públicos? Os poderes administrativos. Então, basicamente, os poderes administrativos, eles vão decorrer ali daquele princípio que a gente viu lá nas nossas primeiras aulas, que é a indisponibilidade do interesse público. Lembra que quando a gente falou sobre regime jurídico administrativo, a gente falou sobre um binômio que a gente tem ali nas pedras de toque, ou nos princípios magnos do direito administrativo? Um deles era a supremacia do interesse público, falando que a administração, num conflito ali de interesse com interesses privados, os interesses da administração devem se sobressair, porque ela busca interesses sociais, interesses públicos que envolvem mais de uma pessoa, e em contrapartida ela tinha ali a indisponibilidade do interesse público, que é exatamente o que a gente está vendo aqui. Ela tem o poder, que é a supremacia do interesse público, e ela tem o dever, que é a indisponibilidade do interesse público. A partir do momento que a lei fala, olha, administração, você tem que fazer isso, é atribuição sua fazer isso, ela não tem opção de não fazer. O interesse não é privado, o interesse não é daquele administrador, é da sociedade. Então, a administração pública tem o dever de prestar. Os poderes administrativos, eles vão permitir ali que a administração pública possa cumprir a finalidade, suas finalidades, e a finalidade principal é a consecução, a prestação de interesses públicos, né? Os poderes são exercidos em todos os âmbitos dos poderes da administração pública como um todo. Então, a gente vai ter poderes administrativos dentro do poder legislativo, dentro do poder judiciário e dentro do poder executivo. Claro que quando a gente está falando aqui da atividade administrativa do Estado, a gente acaba atrelando mais ao executivo, mas as três esferas de poder da administração possuem poderes administrativos, tá? E a gente não vai confundir poder administrativo com as esferas de poder. Esfera de poder é a organização do Estado. A gente tem poder legislativo, executivo e judiciário. Poderes administrativos são as prerrogativas que são dadas a essas esferas de poder de agir em nome do interesse público. Então, vamos lá. Quando a gente fala em poder, a gente falou em dever. Quais são os deveres da administração pública? Quando a gente fala em deveres da administração pública, primeiro a gente vai lembrar do dever de agir, que é basicamente aquele poder que é conferido para atingir o fim público, para chegar lá na finalidade pública. É um dever propriamente dito, digamos assim, porque ele é irrenunciável. Como a gente viu, o princípio da indisponibilidade do interesse público não permite ao administrador abrir mão do seu dever de agir, da sua necessidade de agir. A omissão daquele agente público diante de determinada situação pode até configurar um abuso de poder. A gente tem também um dever de eficiência. Como a gente falou dos princípios administrativos, a gente viu o princípio da eficiência. Então, o dever de eficiência vai trazer para a gente
vai trazer para a gente uma exigência ali de um elevado padrão de qualidade na atividade administrativa, sempre buscando não só a produtividade do servidor público, mas também o aperfeiçoamento daquela máquina administrativa. Falamos ainda de um dever de probidade. O que é dever de probidade? É o dever que aquele agente público tem no desempenho das suas atividades ali, de agir sempre de um modo ético, agir sempre com ética, com honestidade, com boa fé, que ele atue sempre de uma maneira proba, para que ele não incorra em improbidade administrativa. E, por fim, a gente vai lembrar de um dever de prestar contas. Quando o administrador público atua, ele atua em nome de quem? Da coletividade, não é? Da sociedade. Se aquela atuação dele não é disponível, se ela configura se ela tem aquela indisponibilidade, ele tem um dever que alcança não somente ele, mas também todos os administrados, e exatamente porque alcança mais de uma pessoa, precisa ser verificado, precisa ser possível verificar se aquela prestação está sendo correta. A gente precisa de digamos assim, de um controle daquela atividade administrativa. E esse controle se dá também por meio do dever de prestar contas, principalmente quando a gente fala em dinheiro público. Toda vez que a gente envolve dinheiro público, qual a figurinha que a gente lembra? Do Tribunal de Contas. É uma das formas de controle, é uma das formas que a gente tem de ver se a atuação daquele administrador está correta, está de acordo com a lei. Bom, se a gente fala em poder, a gente vai lembrar de uma figurinha clássica, que a gente atrela muito à administração pública, que é o abuso de poder. Quando que a gente vai ter abuso de poder? A gente vai falar em abuso de poder quando a administração extrapolar ali o caráter instrumental, quando ela extrapolar o que a lei previu para ela. Quando ela exercer aquele poder simplesmente pelo poder, sem nenhum interesse público atrás, sem nenhuma prestação de serviço público, sem nenhuma contraprestação necessária. O abuso de poder, ele é um gênero. Então, basicamente, ele está aqui em cima e ele se desdobra em duas espécies, que é o desvio de poder, ou desvio de finalidade, e o excesso de poder. Qual a diferença entre cada um? Quando a gente fala em excesso de poder, eu estou atuando fora do que é limite. Excesso é o que está fora. É o que o que não me pertence, digamos assim. Então, aquele agente público vai atuar fora dos limites de sua competência. Então, a gente tem aqui a bolinha de competência do administrador, ele está atuando aqui, ó. Ele está aqui ao redor. Ele saiu daqui e foi para fora. Isso é excesso de poder. Se a gente fala de uma matéria que é exclusiva, por exemplo, aquele ato administrativo é nulo, porque ele não podia fazer. Se ele não tinha competência para tanto, como é que ele vai fazer? Se a gente está falando de uma matéria que pode ser delegada, por exemplo, que não é exclusiva, aí a gente pode, se foi um subordinado que atuou, a gente pode ter o órgão hierarquicamente superior convalidando, falando, olha, tudo bem, preencheu o requisito legal, então eu assino aqui, tá tudo certo. Mas isso é exceção, a regra é que cada um tem a sua competência. Desvio de poder. Já no excesso de poder, a gente viu que ele está circulando aqui, está fora. Não está dentro da bolinha de competência dele. No desvio de poder, ele está dentro da bolinha de competência dele. Então, ele tem a competência para exercer aquele ato. Só que ele vai atuar dentro da esfera de competência dele, mas desviando a finalidade daquele ato administrativo. Então, o ato administrativo ele vai ter duas finalidades. Uma finalidade geral, que vai ser sempre a consecução de interesse público, e uma finalidade específica, que vai ser a prestação daquele serviço público ou a consecução daquele ato administrativo específico. Por exemplo, quando a gente pensa numa concessão de licença, o interesse geral é o interesse público e o interesse específico é que aquela licença seja concedida. Então, no desvio de poder, uma dessas duas finalidades vão ser corrompidas, por assim dizer. Ele tem competência, mas ele vai além, ele vai agir de maneira incorreta. Em que pese que ele esteja atuando ali no limite de competência dele, ele acaba exacerbando ali, prestando uma finalidade que não era a finalidade que era prevista em lei. Bom, mas vamos lá. Quais são os poderes administrativos em espécie? Quais são os poderes que a gente vai ver na aula de hoje? A gente vai falar sobre o poder regulamentar, sobre o poder disciplinar, sobre o poder de polícia e sobre o poder hierárquico. Mas antes de entrar em cada um desses poderes, a gente vai falar de uma figura nova, digamos assim, duas figuras novas que a doutrina traz para a gente, como poder vinculado e poder discricionário. Quando a gente fala em poder vinculado e poder discricionário, a gente está falando
dos limites de atuação, digamos assim, daquele agente público. Até onde ele pode ir, o que ele pode fazer. Ele pode atuar com vontade, ele tem ali um espaçozinho, uma gordurinha que a lei dá para ele atuar ou não. Quando a gente pensa em poder vinculado, a gente vai falar que aquele administrador não tem liberdade. Tudo que é vinculado está preso, digamos assim, tem que necessariamente estar previsto em lei. Então, aqui, o administrador não tem liberdade. Ele não vai poder realizar nenhum tipo de juízo de valor, seja de conveniência ou de oportunidade. Aqui, preenchidos os requisitos que estão na lei, ele tem o dever de praticar aquele ato. A atuação dele é obrigatória. Se a lei falou, olha, preencheu o requisito, você tem que fazer, ele tem que fazer e ponto final. Por outro lado, quando a gente fala em poder discricionário, a gente ainda vai ter uma previsão em lei. Como a gente viu, o princípio da legalidade vai falar que o administrador só pode atuar conforme previsto em lei. Mas aqui ele tem uma janelinha, ele tem uma gordurinha de liberdade. Ele pode atuar em faces de conveniência e oportunidade. Ele vai ter critérios ali, um juízo de valor, que é baseado num juízo de conveniência e de oportunidade para realizar aquele ato administrativo. Sempre dentro dos limites previstos em lei, mas a própria lei vai dar uma margem de discricionariedade, por assim dizer. A própria lei vai dar uma margem de liberdade. Você pode fazer, mas ele vai decidir quando é melhor fazer, qual a melhor forma de fazer. Isso a própria lei vai prever para ele, que ele pode agir assim. Mas vamos lá, vamos começar a falar então do nosso primeiro poder, por assim dizer. Um poder clássico, que a doutrina clássica, os estudiosos clássicos do direito administrativo traz, que é o poder regulamentar. A gente vai ver como sinônimo tanto poder regulamentar quanto poder normativo. Tem uma mínima diferença sobre eles, mas isso a gente já fala. Então, o que é o poder regulamentar? É a prerrogativa que é reconhecida à administração pública para editar atos administrativos gerais para fiel execução de uma lei. Quais são as espécies de poder regulamentar? As espécies de regulamentos, por assim dizer. Decretos de execução ou regulamentar, decretos autorizados e decretos autônomos. Quando a gente fala em poder regulamentar, a gente vai pensar que a doutrina usa o poder regulamentar como gênero. Dentro do gênero poder regulamentar, a gente vai ter o poder normativo, que é gênero ou espécie de poder regulamentar normativo, que vai ser, quando a gente fala em poder normativo, a gente vai pensar em normas gerais. Elas vão ter caráter mais abstrato, claro, sempre dentro de limites legais, por assim dizer, mas elas podem, de certa forma, inovar, elas podem trazer algo novo. Quando a gente pensa num poder regulamentar em estrito senso, ou em sentido estrito, ou poder regulamentar propriamente dito, aqui o poder que é dado à administração, ele é mais, digamos assim, um pouquinho mais restrito. Aqui, o administrador ele só vai poder editar normas que vão ajudar digamos assim, a interpretar, a regulamentar outras normas. Aqui a gente já tinha uma norma geral e o Poder Executivo vem o administrador ele vem para regulamentar essa norma que já existia. Aqui sim a gente fala em fiel execução de lei, por assim dizer. Então, qual a diferença? Poder normativo, eu posso inovar. Poder regulamentar, eu não posso inovar. Só simplesmente vou interpretar, vou regulamentar uma norma que já existia. Quando a gente pensa no poder regulamentar, propriamente dito, na forma de regulamentar essas normas, a gente tem alguns decretos que a gente pode falar no decreto de execução ou regulamentar, no decreto autorizado e no decreto autônomo. Então, vamos falar um pouquinho sobre eles. Quando a gente fala em decreto executivo, a gente vai estar pensando em poder regulamentar propriamente dito. Aqui, a gente está falando num decreto que ele é editado para fiel execução da lei. Então, ele não pode inovar no ordenamento jurídico e ele só pode complementar o que está previsto ali no 84, inciso 4 da Constituição. Já os regulamentos, regulamento e decreto é a mesma coisa. Os decretos autônomos ou regulamentos autônomos, eles vão substituir a lei. Eles vão ter o condão ali de inovar no ordenamento jurídico. O que isso quer dizer? Eles podem trazer algo novo. Mas como a gente não está falando de poder legislativo, mesmo algo novo deles tem um limite previsto em lei. Qual que é o limite que eles têm, por assim dizer?
É o artigo 84, inciso 6 da Constituição, que vai trazer para a gente. Esses limites, sobre o que esses decretos autônomos podem falar? Eles podem falar sobre a organização e funcionamento da administração federal, e aqui a gente vai falar sempre administração federal, quando não implicar aumento de despesa. Então, o decreto autônomo não pode criar despesa nova, nem pode criar ou extinguir órgão público. Se ele não está criando despesa, não está criando nem extinguindo órgão público, ele pode existir. E também, eles não vão poder disciplinar extinção ou função de cargo público. Perdão, eles vão poder falar de extinção e de função de cargo público desde que esses cargos estejam vagos. Aí ele pode tratar. Vamos lá, ainda fazendo uma diferenciação entre poder regulamentar e poder regulatório, para a gente não confundir. Quando a gente fala em poder regulamentar, a gente está falando numa competência privativa do chefe do executivo. É o que está previsto para a gente no artigo 84 da Constituição. Quando a gente fala em poder regulatório, a gente está falando numa competência que é atribuída a entidades administrativas, aquelas agências reguladoras que a gente viu lá nas aulas de organização da administração pública. É o que está previsto lá no 74 da Constituição. O poder regulatório, ele vai existir para que a gente possa melhor regulamentar aquelas atividades normativas executivas que as agências reguladoras vão tratar. Eles têm um conteúdo técnico. Basicamente, se eu tenho aquela espécie técnica ali que a agência reguladora está tratando, eu vou regulamentar aquilo ali. Por isso, regulatório. É necessariamente previsto, tem um conteúdo técnico, tem uma agência reguladora por trás disso. Já o poder regulamentar, não. É uma competência do chefe do executivo para a edição ali de uma norma geral, para um fiel cumprimento da lei, e ele tem um conteúdo político, ele não tem conteúdo técnico. Então vamos lá, gente. O que a gente viu até agora? Poder regulamentar ou poder normativo. É o poder que a administração tem de, basicamente, expedir comandos normativos. Quando a gente fala em comando normativo, basicamente, de expedir algum tipo de decreto. Eu vou falar um tipo de lei, mas não é bem isso, só para vocês entenderem. É como se fosse um tipo de lei. Em vez de fazer uma lei formalmente, propriamente dita, que é a atribuição do Poder Legislativo, aqui a gente vai ter decretos, regulamentos, outras espécies de comandos legais, digamos assim, para regular determinada atividade. Eu posso ter um regulamento, uma lei que foi expedida pelo Poder Legislativo, que vai caber ao Executivo regulamentar. A gente pode, o chefe do Poder Executivo ali dentro, observando aquelas regrinhas previstas na Constituição, extinguir um cargo que está vago, que não tem interesse para a administração, ele vai extinguir esse cargo por meio de um decreto. Ele pode ali organizar, digamos assim, a administração dele por meio de um decreto, desde que ele não aumente uma despesa, não crie ali um cargo novo, por assim dizer. E a gente pode ter regulamentos gerais mesmo, uma lei em aberto que o Poder Executivo vai regulamentar. Isso é poder regulamentar. A gente passa para o nosso próximo poder, que é o poder hierárquico. O que é poder hierárquico? Toda vez que a gente pensa em poder hierárquico, a gente vai pensar nessa relaçãozinha que está aqui na figurinha. A gente tem uma pessoa em cima e camadas que vão descendo. O que é isso? Isso são relações de subordinação. Essa pessoa que está aqui embaixo, ela está subordinada a essa pessoa aqui de cima. Essas duas pessoinhas que estão aqui embaixo, elas estão subordinadas a essa pessoa que está aqui em cima e também a essa pessoa que está aqui em cima. O poder hierárquico dá pra gente aquela sensação de teia, de coisa que vai descendo. Tem uma pessoa que está aqui em cima e outras que vão criando embaixo. Toda vez que a gente tem essa relação de subordinação entre os agentes administrativos, a gente vai lembrar do poder hierárquico. Então, é aquele poder que vai se manifestar na ordenação e na revisão da atuação dos órgãos e dos agentes públicos no âmbito de uma mesma pessoa jurídica. Para eu falar em poder hierárquico, necessariamente eu estou falando de uma pessoa jurídica só. A gente não tem poder hierárquico entre a União e o Estado. O Estado não está subordinado à União. Eles são independentes, então a gente não fala em poder hierárquico. A gente não tem poder hierárquico entre uma autarquia e o Estado que criou elas. Eles são independentes, lembra que a gente viu isso? A gente vai ter um controle de finalidade entre os dois, mas a gente não vai ter controle hierárquico. A gente tem poder hierárquico entre a administração direta e os órgãos públicos que ela criou.
Lembra que quando a gente falou de desconcentração, a gente falou que a administração direta pode criar órgão público para melhor consecução para melhor prestação daquele serviço público? Aquele órgão público é hierarquicamente subordinado à administração pública direta. Dentro daquele órgão público, eu posso ter diferentes repartições. Eu posso ter uma diretoria e órgãos de execução. Esses órgãos de execução estão subordinados àquela diretoria que está subordinada à administração direta, àquele ente da administração direta lá em cima. Então, basicamente, o poder hierárquico ele é conferido à administração pública com a finalidade de ordenar, de controlar, de coordenar e de corrigir as atividades administrativas ali no âmbito interno dela. Ela está olhando para dentro. Quando a gente fala em poder hierárquico, é um olhar para dentro daquela pessoa jurídica, no caso. Devendo os agentes públicos, que são subalternos, o dever de obediência às ordens e instruções dos seus superiores. Então, basicamente, poder hierárquico dentro da mesma pessoa jurídica, ela vai olhar para dentro e vai organizar a administração dela ali. A gente não tem poder hierárquico quando a gente fala de pessoas jurídicas diferentes. Então, vamos lá. Quando eu falo em poder hierárquico, eu estou falando que eu tenho a gente tem alguns poderes, digamos assim, algumas atividades que vão poder ser delegadas. Eu posso prestá-las tanto por conta própria, como eu posso passá-las para frente. Quando a gente fala de avocação e delegação, a gente vai lembrar que avocar é trazer para si. Eu vou trazer para mim. Então, se eu sou um órgão superior e eu tenho um subordinado que tem ali a competência dele, eu posso, excepcionalmente, pegar essa competência desse subordinado e trazer para mim. Então, o chefe vai poder chamar para si a competência que tinha que ser inicialmente realizada pelo subalterno. É somente de maneira excepcional, sempre de forma temporária, e somente vai ocorrer em casos que a competência do órgão subordinado não seja exclusiva. Se aquela competência é exclusiva, mesmo sendo superior, ele não vai poder puxar para ele. A delegação, por outro lado, é o oposto. Se na avocação eu chamo para mim, na delegação eu passo para frente, eu tiro de mim. Na delegação, eu vou ter uma extensão de atribuição de um órgão de uma mesma hierarquia para outra pessoa de mesma hierarquia, ou de um órgão de hierarquia superior para alguém de hierarquia inferior. Na avocação, a gente vai lembrar que necessariamente tem que ter essa subordinação, tem que ser um órgão superior e um inferior. O superior só pode avocar do inferior. Na delegação, eles podem tanto estar no mesmo patamar, ou eles podem estar em patamar diferente. Aqui também vai ser exercida de forma temporária, e aquele agente que delegou, ele não vai perder a competência continua sendo dele, essa delegação pode ser revogada a qualquer tempo. Quando ele for delegar, ele vai ter que especificar, no ato de delegação, por assim dizer, ele vai falar exatamente quais são os poderes que estão sendo transferidos, ele não pode delegar de forma ampla, ele tem que falar, olha, você pode fazer isso, isso, isso e isso. Então, vamos lá. Prerrogativas e deveres do poder, que advém do poder hierárquico. O poder hierárquico ele vai falar ali de uma série de prerrogativas daqueles agentes públicos superiores em relação aos subordinados. Entre elas, expedição de ordens. Aquele superior ele pode ordenar que aquele subordinado exerça alguma coisa. Esse subordinado tem o dever de obedecer essas regras, salvo se elas forem manifestamente ilegais. Mas, a princípio, ele tem o dever de obediência. Controle ou verificação da ordem. Aquele órgão superior ele tem que olhar se aquele subordinado está agindo de maneira correta, se ele está cumprindo o que foi ordenado, se a forma que ele está cumprindo é correta, se aquela ordem foi legal, se teve algum vício naquela ordem. Ele também pode olhar e falar assim, opa, fiz errado. A gente, dentro dos poderes administrativos, a gente tem o poder de autotutela. O que é poder de autotutela? É o poder que a própria administração tem de olhar para os atos administrativos dela e falar, opa, fiz isso aqui errado. Se isso aqui é ilegal, eu vou... Gente, fugiu a palavra. Eu vou tirar isso de existência, basicamente. Vou anular esse ato. Esse ato não vai existir mais. Ou então ela pode olhar e falar assim, eu fiz isso, mas isso aqui não está me interessando mais, não. Se esse ato já não é mais de interesse da administração, ela pode revogar esse ato e falar, olha, não quero mais. Isso tudo sem recorrer ao judiciário. Isso chama-se poder de autotutela, que também é uma prerrogativa da administração. Alteração de competência. Como a gente viu, a gente pode tanto avocar competência como delegar competência.
possibilidade de revisão. Advém desse poder de autotutela que a gente viu. Aquele superior pode rever os atos que são praticados pelos subordinados e anulá-los caso eles sejam ilegais ou revogá-los por critérios ali de conveniência e oportunidade, de acordo com a lei. Da mesma forma que ele pode fazer isso com os próprios atos dele, não só em relação ao subordinado. Resolução de conflitos de atribuições. Toda vez que a gente tiver ali um conflito de competência, aquele superior vai resolver. Fala assim, olha, de quem que é a competência para realizar esse ato? A gente também tem o poder disciplinar. Eu não vou entrar no poder disciplinar agora, porque a gente vai ter um bloco, uma parte do próximo bloco só sobre o poder disciplinar. Mas ele pode, ali, a eventual ilegalidade, aquele superior pode, de certa forma, atuar ali e impor uma sanção disciplinar para aquele subordinado. E também dever de obediência aos agentes hierarquicamente, o dever de obediência que aqueles agentes hierarquicamente inferiores têm em relação àquele poder superior. Basicamente, gente, quando a gente fala sobre poder hierárquico, a gente vai lembrar dessa escadinha. Toda vez que a gente tiver essa relação de subordinação, de hierarquia, de alguém que está respondendo para o outro, de um agente que está ali fiscalizando o que o outro está fazendo e que pode ali pegar, trazer aquele serviço para si, ou então que ele pode delegar, isso é poder hierárquico. Toda vez que a gente falar em poder hierárquico, palavrinhas-chave, sempre a mesma pessoa jurídica. Para ser poder hierárquico, necessariamente tem que estar dentro da administração, tem que fazer parte ali da administração, seja ela direta ou indireta. A gente vai ter poder hierárquico tanto em relação à administração direta, quanto em relação à administração indireta. A gente só não vai ter poder hierárquico entre elas. Não existe poder hierárquico entre a administração indireta e a administração direta. Mas dentro da administração indireta, a administração indireta pode criar órgão. Uma autarquia pode criar órgão dentro dela. Então, se ela pode criar órgão, ela tem poder hierárquico em relação a esses órgãos. Uma fundação pública, a mesma coisa. Uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, se elas estão ali prestando um serviço público, elas têm ali essa parte de prerrogativas, digamos assim, que são dadas aos entes públicos, e ela pode ter diversas funções ali, tem RH, tem setor de execução e por aí vai. Tudo isso, se está atrelado à prestação de um serviço público, também advém de um poder hierárquico. Bom, para finalizar o nosso bloco, a gente vai fazer algumas questõezinhas aqui para a gente gravar. Questão número 1. O juízo de conveniência e oportunidade pelo administrador público decorre do exercício do poder regulamentar, de polícia, discricionário, disciplinar ou normativo? Qual que é o poder que permite ali aquela gordurinha que a lei dá para o administrador analisar se aquilo ali é oportuno, se é conveniente, se é o melhor momento para ele fazer? A gente viu, né? Tem dois poderes que se contrapõem. Um é o vinculado, o outro é o discricionário, que é o que está aqui na nossa letra C. Questão número 2. O desvio de poder ocorre quando o ato é realizado por agente público sem competência para a sua prática. Não, gente, a gente viu a diferença ali, a gente viu que o abuso de poder é gênero, que tem duas espécies, excesso de poder e desvio de poder. O excesso de poder é aquele que a gente tem aquele centro de competência e a atuação do agente está fora. O desvio de poder, ele tem competência, mas ele extrapola a finalidade daquele ato. Mas a competência é dele. Então, aqui, o desvio de poder é quando é realizado pelo agente com competência para a prática, mas fora da sua finalidade. O abuso de poder que ocorre quando o agente público não tem competência para a prática é o excesso de poder. Então, a nossa afirmativa está errada. Questão número 3. O poder do administrador público, que constitui, ao mesmo tempo, dever para com a comunidade, é irrenunciável pelo seu titular. Está correto, gente. É o que a gente viu, que é aquele poder-dever do administrador. Ele tem o poder, a lei prevê para ele o poder de fazer, mas ele também tem o dever de prestar. Ele não pode renunciar. É o que advém ali do princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, a nossa afirmativa está correta. Questão número 4. Dentre os poderes que adotam o direito administrativo, o poder normativo é o poder que a administração pública tem para a expedição de atos com efeitos gerais e abstratos, os chamados atos administrativos normativos, por exemplo, decretos regulamentares, instruções normativas, regimentos, resoluções e deliberações. Está correto. Como a gente viu, vai ter ali um limite na lei, não é tudo que ele pode fazer, mas ele pode sim trazer algo novo, ele pode inovar, desde que ele atue
dentro ali do que a lei está previsto, mas é sim o conceito que a gente viu de poder normativo. E questão número 5. O Estado, para alcançar suas metas no exercício de suas funções administrativas, precisa gozar de certas prerrogativas, poderes para tal mister. Nesse sentido, um desses poderes refere-se à função de coordenação de órgãos, deferir ordens, avocar e delegar. Qual que é o poder que permite ao administrador delegar, avocar, coordenar os órgãos? É o poder Qual poder que é esse? É o poder disciplinar? É o poder hierárquico? É o poder regulamentar? Ou é o poder de polícia? A gente viu que toda vez que a gente falar ali daquela escadinha, de dar ordem, puxar ordem, coordenar, a gente está falando do poder hierárquico, que é a nossa letra B. Bom, gente, nesse bloco era basicamente isso que a gente tinha para ver. Entender um pouquinho, de forma geral, sobre os poderes administrativos, já falar sobre o poder regulamentar e o poder normativo, e também sobre o poder hierárquico. A gente volta no próximo bloco para complementar e finalizar aí os poderes da administração pública. Até daqui a pouco. Você acaba de assistir a uma aula, ou uma parte das muitas aulas, que nós temos aqui no nosso curso online preparatório Gabaritando IPRESB, que é o Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri, para o cargo de agente previdenciário. Então, se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então, continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório, curso completo, tudo o que você precisa para ser aprovado nesse concurso. Legal? Olha só, o nosso curso online, vantagens que você vai ter. Em primeiro lugar, você terá acesso imediato. Ao adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente, tá? Acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser e o curso é válido para você durante um ano. Você vai ter teoria e questões comentadas no curso preparatório, centenas de questões comentadas, até milhares. Não me lembro exatamente quantas questões tem esse curso, mas tem muito, pode ter certeza disso. E matéria em PDF das aulas, tá? Então a gente transforma os slides dos professores em material em PDF para que você possa ter aí o material complementar caso queira. Tem alunos que gostam de baixar esse material, transformar numa apostila, num fichário. Outros preferem utilizar o tradicional, né, que é comprar um cadernão e separar por matéria e fazer as anotações. Aí vai ficar a seu critério. Bom, além do curso online preparatório, aulas em vídeo, que é o nosso grande foco aqui, você também vai ter direito à apostila. Olha só, gente. Apostilas, né, no plural, porque elas são separadas por matérias, com todos os assuntos do edital, com teoria e questões comentadas. Olha que maravilha. A apostila aí para o concurso do IPRESB para agente previdenciário. Além disso, você também terá direito ao caderno de questões. Então, são 3 produtos em um, né? O curso online preparatório, as apostilas, separadas aí por matéria, todos os assuntos do edital com teoria e questões comentadas. E você também terá direito a caderno de questões, que são questões gabaritadas, milhares de questões para você treinar, separadas por matéria também, beleza? As questões gabaritadas, elas não têm comentário, tá? Por quê? Porque o comentário está lá nos vídeos durante as aulas. O caderno de questões são questões para você treinar, que é uma coisa importante para você ter. Então vamos lá, você vai ter aqui com a gente o curso online completo com teoria e questões comentadas, aulas em vídeo, mais a apostila de todas as matérias com teoria e questões comentadas, mais caderno de questões para você treinar, tá bom? Olha, se você fosse pagar o valor normal, você pagaria aí 12 vezes de R$ 49,65 ou R$ 497 à vista. Mas na nossa promoção especial de lançamento, você não vai pagar isso. Você vai pagar somente 12 vezes de R$ 29,65 ou R$ 297 à vista. Olha que maravilha, tá? Para você adquirir o nosso curso preparatório, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link
Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado para a página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias, certo? Show de bola? E aí é só você preencher lá seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Caso tenha alguma dúvida, lá na página do curso eu tenho um chat online. É só você digitar suas dúvidas por lá, que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você também pode chamar na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052. Show de bola? Beleza? Bom, então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e a gente se vê, claro, dentro da plataforma. Clica agora e faça sua matrícula no curso preparatório. Valeu e até mais!